Se está a ouvir esta e outras histórias semelhantes e elas parecem reais para si, inscreva-se agora. Eu conto-as da forma como realmente aconteceram, não da forma como as pessoas gostariam que tivessem acontecido. Lembro-me da faca mais do que qualquer outra coisa. A forma como ela deslizou pelo bife, como se ele já tivesse desistido. A mesa estava posta com uma toalha branca para o ano novo, velas com um leve aroma de baunilha e taças de champanhe alinhadas, como se estivessem à espera de ordens. Alguém colocou um telemóvel num pequeno tripé perto da janela para gravar a contagem regressiva. A minha esposa gostava de memórias que ficavam bem na tela. Ela gostava de ângulos, gostava de iluminação, gostava de controle. O nosso filho sentou-se entre nós, com os pés quase a não tocar o chão, balançando as pernas e mastigando. Ele usava a camisa de botões que ela tinha escolhido para ele. Ela disse que isso nos fazia parecer uma família de verdade. Ela tinha enrolado o cabelo, com ondas suaves caindo na medida certa. Era o tipo de esforço que faria os parentes dizerem: "Estás incrível", e me faria pensar para quem ela tinha praticado isso mais cedo naquele dia. Estávamos no meio de risadas educadas quando alguém levantou a taça. Alguém tinha acabado de levantar a taça. Nem me lembro mais qual era o motivo do brinde. Novos começos, gratidão. As coisas habituais de ano novo que as pessoas dizem quando não querem dizer a verdade. Foi então que o meu filho levantou os olhos do prato e disse: "Mãe?", perguntou ele. Não em voz alta ou dramática, apenas com curiosidade, da maneira que as crianças fazem quando pensam que estão a ajudar. "Devo contar ao pai com quem dormi?". Não foi gritado. Não houve uma pausa dramática. Foi apenas uma frase dita como um copo a cair no chão. A sala ficou em silêncio de uma forma que parecia física, como uma pressão nos meus ouvidos. Alguém tossiu. Uma cadeira rangeu quando um primo mudou de posição. O telemóvel no tripé continuou a gravar, com a sua pequena luz vermelha a piscar como se não compreendesse o que estava a ver. Não olhei para o meu filho. Não olhei para a minha mulher. Não lhe pedi para repetir. Não disse o nome dele. Não fiz nada que as pessoas esperariam que um homem fizesse num momento como aquele. Continuei apenas a cortar o meu bife. Senti a minha mulher virar-se para mim com um movimento brusco e em pânico. Ouvi o sorriso na sua voz quando ela riu demasiado depressa e disse: "Querido, do que estás a falar?". Aquele riso era-me familiar. Já o tinha ouvido antes. O riso que ela usava quando uma história não fazia muito sentido. Quando os detalhes precisavam de ser suavizados. Quando as coisas estavam confusas. "O amigo", disse ele. "Aquele que ficou no quarto. Ele disse que já teria ido embora antes de tu voltares". O meu garfo parou no ar por meio segundo. Não o suficiente para que alguém chamasse isso de reação. Mas foi o suficiente para eu sentir a velha e monótona confirmação se instalar no meu peito. A verdade era que nada do que o meu filho disse me surpreendeu. Eu já sabia que havia outra pessoa. Eu sabia que havia noites em que a casa não estava tão vazia quanto ela afirmava. Eu sabia porque 3 semanas antes, eu havia encurtado uma viagem de negócios sem contar a ela. Fiquei parado na entrada da garagem a 1h12 da manhã e vi uma luz acender na janela do nosso quarto. Eu sabia porque verifiquei os registros do router depois que ela se esqueceu de apagá-los. Eu sabia porque a câmara da campainha do vizinho captou uma figura saindo da nossa porta da frente ao amanhecer, com o capuz levantado e a cabeça baixa, caminhando como se soubesse exatamente onde estava a chave na varanda. Eu sabia porque tinha feito o que homens calados fazem quando param de discutir e começam a prestar atenção. Mas ninguém mais naquela mesa sabia de nada disso. Para eles, aquilo era chocante. Era como uma criança a dizer algo que os adultos não estavam preparados para ouvir. Para eles, a história estava a desenrolar-se em tempo real. Para mim, era apenas o momento em que a verdade escapou antes que ela pudesse controlá-la. A minha mulher tocou no ombro do nosso filho, as unhas dela cravando-se com um pouco de força demais. "Estás confuso", disse ela. A voz dela ainda era doce e pública. "Vai terminar as tuas batatas". Ele olhou para mim, olhou mesmo para mim, como se estivesse a verificar se tinha feito algo errado, como se estivesse à espera que eu interviesse e resolvesse a situação. Engoli, mastiguei e acenei com a cabeça para ele. "Está tudo bem", disse calmamente. "Come". A palavra "tudo bem" pairou no ar, mais pesada do que qualquer outra coisa dita naquela noite. À nossa volta, a família tentava recuperar. Alguém forçou uma piada.
Outra pessoa levantou o copo novamente, mas com menos entusiasmo desta vez. A contagem regressiva ainda estava a horas de distância, mas a noite já tinha mudado. A minha esposa, sentada a poucos centímetros de mim, finalmente percebeu algo que não tinha considerado. Eu não estava chocado. Eu estava preparado. Eu não iria salvá-la do que viria a seguir. O resto do jantar passou da mesma forma que os pesadelos, devagar e distorcido, como se todos estivessem a caminhar na água. Pratos ralavam, alguém enchia copos que não precisavam ser enchidos. Minha esposa continuava a falar, sua voz um pouco alta demais, preenchendo o silêncio. Ela contou uma história sobre o cão de um vizinho. Ela elogiou a comida. Ela riu de piadas que não eram engraçadas. Cada frase parecia que ela estava a tentar se apoiar em móveis que não estavam mais lá. Continuei a comer. Do outro lado da mesa, a mãe dela me observava com uma expressão que não conseguia identificar a princípio. Não era choque ou raiva, era algo mais próximo de reconhecimento, como se ela estivesse a ver um homem que subestimara durante anos. Os olhos dela se voltaram para a filha, depois voltaram para mim. E pela primeira vez em muito tempo, ela não disse nada. O nosso filho terminou as batatas e balançou as pernas novamente, já se afastando do momento, como as crianças fazem. Isso doeu mais do que as palavras dele. A maneira como a verdade podia sair dele tão facilmente e deixá-lo indiferente. Quando o jantar finalmente terminou, as pessoas se dispersaram rapidamente. Os abraços foram mais curtos. As despedidas foram apressadas. Alguém mencionou o trânsito, mesmo que as ruas estivessem vazias. O telefone no tripé foi desligado sem cerimônia. Não haveria contagem regressiva naquela noite. Não haveria foto de grupo, nenhuma prova de que aquela família já tivesse sido intacta. Assim que a porta se fechou atrás do último convidado, minha esposa se virou para mim. "O que foi isso?" perguntou ela, sua voz baixando e perdendo o brilho. "Por que não disseste nada?" Lavei o meu prato na pia. O som da água era alto no silêncio repentino. "O que querias que eu dissesse? Tu deixaste-o dizer aquilo", ela retrucou. Na frente de todos. Sequei as mãos lentamente. Ele tinha feito uma pergunta. Ele envergonhou-me. Olhei para ela e realmente olhei para ela. A maquilhagem dela ainda estava perfeita, mas a máscara tinha escorregado. Os seus olhos não estavam tão assustados como estariam há alguns meses. Estavam calculistas, a avaliar os danos. "Você envergonhou-se", disse eu. A sua boca abriu-se e depois fechou-se. Ela cruzou os braços como costumava fazer quando discutíamos sobre contas, horários, ou porque eu estava sempre cansado. "Então, você vai fingir que não sabe do que ele estava a falar?" "Não", respondi. "Não estou a fingir." Foi então que o ambiente mudou. Ela também sentiu. Os ombros dela enrijeceram. "O que quer dizer com isso?" Encostei-me ao balcão. "Quero dizer que já sei." Ela riu uma vez de forma brusca e incrédula. "Não, o quê? As noites em que dizia que adormeceu no sofá?" Perguntei calmamente. "Os fins de semana em que precisavas de espaço, o tipo que estaciona 2 ruas adiante?" O rosto dela perdeu a cor lentamente, como uma fotografia a desbotar. "Tens me espionado. Eu casei-me contigo", disse eu. Isso era suficiente, não é? Ela abanou a cabeça e começou a andar de um lado para o outro. "Estás a exagerar." Não estava. Levantei a mão. Eu não estava zangado, apenas cansado. "Não precisas de explicar. Não estou a perguntar." Isso assustou-a mais do que gritar teria feito. Ela parou de andar de um lado para o outro. "Então, o que estás a fazer?" Não respondi imediatamente. Em vez disso, passei por ela, desci o corredor e entrei na pequena sala que chamávamos de escritório, aquela em que ela nunca entrava. Abri a gaveta debaixo do arquivo e tirei uma pasta fina. Quando voltei, ela estava a olhar para ela como se fosse viva. "O que é isso?" perguntou ela. "Apenas papelada", respondi, colocando-a na mesa entre nós. Coisas que eu tinha reunido quando parei de discutir e comecei a ouvir. Ela não tocou nela. Não precisava. Ela já sabia o que significava. "Planeaste isto?" sussurrou ela. "Não", respondi. "Eu preparei-me." Por um longo momento, a casa ficou em silêncio. Apenas o zumbido do frigorífico quebrando a quietude. A meia-noite estava a aproximar-se. Um novo ano esperava do outro lado de uma porta que nenhum de nós queria abrir. Finalmente, ela sentou-se pesadamente na sua cadeira. "O que vais fazer?"
Pensei no nosso filho, adormecido no fim do corredor. Pensei na câmara do vizinho, nos registros do halter e nas manhãs tranquilas que passei a juntar as peças em vez de implorar por honestidade. Vou deixar a verdade terminar o que começou. Eu disse que ela não tinha dormido naquela noite. Eu sei porque também não dormi. Deitamo-nos em lados opostos da cama como estranhos forçados a partilhar um quarto de hotel após um voo cancelado. O relógio do telemóvel dela marcava 12h07. Depois, 12h31. Depois, 00h04. A meia-noite chegou e passou sem um beijo, um brinde ou mesmo um olhar. Lá fora, fogos de artifício estalavam e ecoavam, celebrando um futuro que tinha seguido em frente sem nós. A certa altura, ela sussurrou o meu nome, não da forma como costumava fazer, calorosa e familiar, mas com cuidado, como se estivesse a testar se ainda lhe pertencia. Eu não respondi. O silêncio tinha se tornado a única coisa em que eu confiava. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente, mais leve, como se tivesse exalado depois de prender a respiração durante anos. O nosso filho entrou na cozinha de meias, esfregando os olhos e perguntando se ainda era feriado. Ela sorriu para ele automaticamente, serviu-lhe um pouco de cereal e perguntou-lhe sobre os seus sonhos. Ver a minha mulher fazer isso foi estranho. Ela ainda conseguia desempenhar o papel na perfeição. O problema era que eu finalmente conseguia ver o guião. Depois do pequeno almoço, ela seguiu-me até a garagem. Não podemos deixar as coisas assim, disse ela. Deves-me uma conversa. Não te devo nada, respondi, pegando no meu casaco. Mas vou dar-te clareza. Fui de carro para o trabalho, mesmo que o escritório estivesse fechado. Sentei-me no meu carro no estacionamento vazio e fiz 3 telefonemas. Um foi para um advogado, outro para o meu banco e outro para um homem cujo nome ela não sabia que eu tinha. Ele ligou de volta em poucos minutos. A sua voz estava calma, quase entediada. Você estava certo, disse ele. Ele é casado e tem 2 filhos. Trabalha na construção civil e tem se encontrado com a sua esposa esporadicamente há 8 meses. 8 meses. Deixei a notícia assentar. Era mais tempo do que eu suspeitava e menos tempo do que o nosso casamento. Ambos os fatos doíam de maneiras diferentes. Naquela tarde, cheguei à casa mais cedo. Ela estava à minha espera na mesa da cozinha. A pasta à sua frente estava aberta. Os papéis estavam espalhados como provas após um acidente. Contrataste alguém, disse ela secamente. Confiei em alguém, corrigi. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos, mas secos. Ias destruir-me. Não, respondi. Foste tu que o fizeste. Eu apenas deixei de te proteger disso. A voz dela quebrou-se. Desta vez era real. Se mostrares isto a alguém, eu não o farei, disse eu. Não preciso. Ela olhou para mim. O que significa isso? Significa que vais contar-lhes, respondi. Ou isso ou o teu silêncio dirá. Ela riu fracamente. Achas que vou confessar? Pensei no vídeo ainda guardado no meu telemóvel. A data, a figura encapuzada na nossa varanda. Acho que a verdade tem uma maneira de se revelar quando é ignorada por tempo suficiente. Naquela noite, a irmã dela ligou. Depois, a mãe. Não atendi nenhuma das chamadas. Não precisava. A história já estava a espalhar-se rapidamente sem a minha ajuda. Na manhã seguinte, o chat em família estava silencioso, o que me dizia tudo o que eu precisava de saber. Ela fez uma mala por volta do meio-dia. Não tudo, apenas o suficiente para parecer temporário. Ela ficou parada na porta, segurando a alça da mala e esperando que eu a impedisse. Eu não o fiz. Quando a porta se fechou atrás dela, sentei-me à mesa onde o nosso filho acidentalmente contou a verdade e percebi algo importante. O silêncio não é fraqueza, é controlo. Eu ainda tinha mais da história para contar. Os dias após a partida dela estabeleceram um ritmo estranho, mais calmos do que eu esperava e mais pesados do que eu admitia. O nosso filho perguntou onde estava a mãe na primeira noite. Eu disse-lhe que ela estava a ficar com a família por um tempo. Ele acenou com a cabeça, aceitando a resposta, como as crianças fazem quando parece razoável o suficiente. O que ele não perguntou foi por que ela não lhe deu um beijo de despedida. Essa pergunta ficou no ar. Ela ligou 2 vezes naquela semana, com perguntas não ditas pairando no ar. Deixei ir para o correio de voz. Não foi porque estava zangado. Foi porque, cada vez que ouvia a voz dela, sentia-me encolher para uma versão de mim mesmo que não queria mais ser.
O silêncio não era um castigo, era uma forma de criar distância, e a distância era a única coisa que tornava a verdade clara. Na quinta-feira, encontrei-me com o advogado pessoalmente. O escritório era silencioso, as cores neutras, e não havia julgamento nos seus olhos. Ele folheou a pasta, acenando lentamente com a cabeça como se nada disso o surpreendesse. Você foi minucioso, disse ele. Isso geralmente significa que você estava sofrendo há muito tempo antes de começar a documentar. Não, o corrigi, não fazia sentido. Ele descreveu as opções e os prazos. O que aconteceria se as coisas continuassem civilizadas? O que aconteceria se não continuassem? Ouvi e fiz perguntas, mas não assinei nada. Assumir o controle não significava apressar as coisas, significava saber quando agir. Naquela noite, a mãe dela apareceu sem avisar. Ela ficou na varanda com uma caçarola nas mãos, aparentemente como uma oferta de paz. Quando abri a porta, ela não me abraçou. Apenas parecia cansada. Não vou ficar muito tempo, disse ela. Deixei-a entrar mesmo assim. Ela sentou-se à mesa onde tudo tinha sido destruído apenas alguns dias antes. Não planeei que fosse assim, disse ela suavemente. Eu sei, respondi. Ela tinha planeado que nada acontecesse. A sua boca contraiu-se. Ela acenou com a cabeça. Eu criei-a melhor do que isto. Acho que a criou para esconder bem as coisas, disse eu. Não com crueldade, apenas com honestidade. Ela não discutiu. Ela enfiou a mão na bolsa e deslizou um envelope pela mesa. Há coisas que você deve ter, disse ela. Não sabia como te dar antes. Dentro havia mensagens impressas e datas, bem como um recibo de hotel que ela tinha encontrado meses atrás, mas tinha medo de me confrontar. Era a prova de que a minha preparação não tinha sido paranoia. Já era tarde. Obrigado, disse eu. Ela levantou-se, hesitou e, em seguida, colocou a mão no meu ombro. Proteja o menino, disse ela. Faça o que fizer. Observei-a sair e senti algo que não esperava quando a porta se fechou suavemente atrás dela. Alívio. Não porque estava a ganhar, mas porque não era louco. A verdade agora tinha testemunhas. Naquele fim de semana, a minha esposa finalmente enviou-me uma mensagem. Não era um pedido de desculpas, uma proposta, aconselhamento, um recomeço ou novas regras. Ela escreveu como se fosse um contrato com pontos e promessas, como se a estrutura pudesse substituir a confiança. Li uma vez e coloquei o telemóvel virado para baixo. Naquela noite, depois do nosso filho adormecer, sentei-me sozinho na sala e relembrei a cena à mesa. Lembrei-me da sua voz fraca, de como a sala ficou em silêncio e de como todos olharam para mim, à espera de uma reação que nunca veio. Pensaram que o meu silêncio significava que eu estava destroçado. Mas não compreenderam que foi nesse momento que decidi parar de fingir. O ano novo tinha começado sem fogos de artifício, sem celebrações e sem fingimentos. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia verdade em vez de perda. A audiência estava marcada para uma manhã cinzenta e comum de terça-feira. O tipo de dia em que nada dramático deveria acontecer. Isso parecia certo. Finais reais não vêm acompanhados de música. Vêm acompanhados de papelada, cadeiras desconfortáveis e pessoas fingindo não olhar. Ela chegou 10 minutos atrasada. Só reparei porque não olhei para cima até ouvir os seus saltos pararem ao meu lado. Ela estava vestida com cores neutras, o cabelo preso para trás. A versão de si mesma que usava quando queria parecer razoável. Não culpada, não desesperada, apenas incompreendida. Ela sussurrou o meu nome novamente. Eu ainda não respondi. A sala era pequena. Havia um juiz que já tinha visto tudo antes. 2 advogados falavam calmamente sobre coisas que outrora tinham sido a minha vida. Horários de custódia, bens e a linguagem da ruptura irremediável, que tentava fazer com que a traição parecesse aceitável. Quando chegou a sua vez de falar, ela chorou. Não alto, mas o suficiente. Falou sobre erros, estresse e como pessoas boas às vezes fazem coisas más. Olhou para mim 2 vezes, esperando que os meus olhos se suavizassem. Mas isso não aconteceu. Quando chegou a minha vez, levantei-me e disse a verdade, sem adornos. Não levantei a voz. Não acusei ninguém. Não listei todos os detalhes que poderia ter listado. Em vez disso, falei sobre confiança, preparação e escolha do silêncio, porque queria que o meu filho crescesse vendo um homem que não implorava por honestidade de alguém que já tinha decidido mentir. O juiz acenou com a cabeça uma vez,
Tomou notas e seguiu em frente. Lá fora, ela seguiu-me até o corredor. Não precisava fazer isso, disse ela. Precisava, respondi, por ele. Ela estremeceu com isso. Ótimo. Semanas depois, a casa começou a parecer minha novamente. Não vazia, apenas honesta. Nosso filho se adaptou mais rápido do que nós dois. As crianças sempre se adaptam. Ele fazia menos perguntas, dormia melhor, ria sem verificar se os adultos à sua volta estavam tensos. Uma noite, enquanto o aconchegava, ele perguntou: fiz alguma coisa de mal no ano novo? Sentei-me na beira da cama dele e olhei-o nos olhos. Não, respondi. Disseste a verdade. Ele acenou com a cabeça, satisfeito, e virou-se. E foi isso. Sem sermão, sem trauma. Apenas a verdade a chegar onde devia chegar. A última vez que a vi foi num evento escolar, meses depois. Ela estava do outro lado da sala, mais magra e mais calada do que antes, a olhar para mim com um olhar que finalmente mostrava que ela tinha compreendido o que tinha perdido. Não um marido que discutia ou um homem que a perseguia, mas um homem que ficou parado o tempo suficiente para que a verdade se revelasse. Ela não se aproximou. Fiquei feliz. Nesta véspera de Ano Novo, não houve grande jantar nem câmaras. Apenas o meu filho e eu com comida takeaway no sofá e uma simples contagem regressiva na TV. Quando a meia-noite chegou, brindamos com copos de refrigerante e rimos. Não houve discursos nem promessas que não precisávamos. Enquanto os números passavam, pensei naquele momento à mesa. Um ano atrás. A faca, a estaca, o silêncio. Algumas pessoas pensam que o silêncio é um sinal de fraqueza. Estão enganadas. O silêncio é uma escolha que fazemos quando já sabemos a verdade e somos fortes o suficiente para deixá-la falar por si mesma. Se leu esta história até ao fim, inscreva-se. Conto estas histórias não por causa do drama, mas porque, algures por aí, alguém está sentado em silêncio à mesa, percebendo a verdade pela primeira vez. Essas pessoas merecem saber que não estão sozinhas.